seu nome. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por esse dia. Aleluia. Exaltamos a Ti, na alegria, Senhor, de estarmos aqui reunidos pelo Seu santo nome, Jesus. Jesus. Nome sobre todo nome. Jesus. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Uma manhã especial de bons encontros. Uma manhã atípica também, porque é uma manhã de feriado. Então, eu já recebi um feedback aí de muitas pessoas que vão nos acompanhar pela internet. Então, você que está em casa, seja muito bem-vindo a esse tempo, que você possa, de fato, reservar esse momento, esse tempo para um período de compreensão, de estudo e de oração a respeito do que falamos. É sobre a palavra de Deus que nós queremos conversar, por isso já convido todos e todas a abrirem as vossas Bíblias, seus aplicativos. Você que está no YouTube pode acompanhar a leitura na tela. Você que está no Spotify também nos ouça com atenção nesse tempo. Êxodo é o texto da nossa leitura no capítulo 14. Êxodo 14, nós vamos ler a partir do verso 10. Hoje eu quero falar sobre novas travessias. E falar sobre esse tema, novas travessias, nos remete a algumas histórias. E talvez uma das principais, né, quando falamos de travessias, é lembrar exatamente o momento em que Moisés convoca o povo numa jornada de transformação, de libertação. É uma nova travessia que eles estavam passando e que tem muito a nos ensinar. Por isso, Êxodo, capítulo 14, verso 10, diz assim: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção dele. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos do Egito. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. E Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Até aí. Oremos, consagre o seu coração e mente ao Senhor. Pai querido e amado, nós te louvamos, exaltamos o seu nome por tudo que fizeste aqui nessa manhã. Obrigado pelas canções, pelos encontros e reencontros. Obrigado pelos abraços, pela oportunidade de rever os nossos amigos espirituais. Nós queremos mais, queremos ouvir a sua voz. Queremos que o Senhor fale aos nossos corações, usando as nossas vidas, tanto no ouvir quanto no falar. Nos dá a compreensão e a possibilidade de aprendizado, para que aquilo que nos está sendo ensinado possa ser aplicado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, falar do Evangelho, ler a Bíblia, conhecer as histórias. O Evangelho sempre nos propõe novas travessias. O Evangelho sempre nos propõe uma nova experiência que nos remete à liberdade. Então, isso corresponde também a alguns dos anseios que estão nos nossos corações. Nós queremos liberdade. Nós queremos viver uma vida livre.
Queremos viver uma vida livre e parece que esse talvez seja o grande motivo, né? Um dos grandes motivos da nossa busca existencial. A busca da nossa sociedade é por liberdade. É liberdade no seu cotidiano, é liberdade nas suas tarefas, é liberdade nas suas relações, liberdade também na sua capacidade de ir e vir, liberdade. E ser livre, talvez seja esse o grande tema, também atual, né? E essa sede por liberdade, essa sede por ter uma vida livre, traz também os seus riscos, porque muitas vezes nós não compreendemos de fato o que é liberdade. Já dizia o meu pai quando era pequeno, cuidado para não confundir liberdade com libertinagem. Há uma diferença muito grande com isso. E é verdade porque a liberdade nos coloca num lugar de autonomia, sim, nos dá também a capacidade de equilíbrio e de posicionamento nas decisões, mas não faz a gente tomar as decisões a partir só dos nossos anseios ou de qualquer jeito. Isso é muito perigoso. Então, essa sede que nós temos por liberdade traz os seus perigos, e o perigo é acharmos que também podemos fazer com que a nossa fé seja atribuída por elementos ou até mesmo por pessoas. Colocar nas pessoas ou em certos elementos a ideia de que elas vão nos transformar, vão trazer certas mudanças, quase como de uma forma mágica. E por que falo sobre isso? Porque sei que muitos dos nossos contemporâneos têm oferecido uma espiritualidade mágica, uma espiritualidade que nos leva a uma certa até alienação da realidade. Nos coloca dentro de uma experiência fantasiosa do mundo, do cotidiano, e até mesmo das expressões bíblicas, e produzimos a partir daí uma fé iludida, uma fé alienada da realidade, das verdades que acontecem no nosso cotidiano, e achamos que, se somos de Deus, somos de Cristo, somos evangélicos, nós estamos num grupo seleto e somos cuidados por Deus de uma forma diferente. Não, Deus não diferencia a sociedade em nenhum padrão. Ele, na verdade, acolhe a tudo e a todos. E esse acolhimento de amor alcança todas as pessoas que estão aqui presentes e as pessoas que estão lá fora. Claro que em dimensões diferentes, porque aqui nós somos pessoas que nos entregamos a Ele e reconhecemos Ele como Deus. Mas outras pessoas que não o reconhecem também são alcançadas pelo amor de Deus. Acredite se você quiser. Mas é verdade. O amor do Senhor ama de tal forma e de tamanha extravagância que alcança até aqueles que o odeiam. Por isso, nós precisamos acreditar e colocar a nossa fé em ação. Mas colocar essa fé em ação, sempre acreditando que é possível uma mudança, que é possível uma transformação, mas sempre se atentar nos problemas que isso pode acarretar. O problema é a maneira como nós colocamos a nossa fé em ação, porque muitas pessoas confundem essa fé como um exercício mágico, como um exercício pautado sobre uma experiência muito plástica, muito superficial. Muita gente faz da sua vida ou da sua sorte um instrumento que é feito nas frases. Por exemplo, no calendário do jornal, né, que traz aquelas notícias dos astros, né, a pessoa pauta o dia dela naquilo que está escrito pelos astros. Ou, às vezes, ela pauta o dia dela por uma frase que ela viu no Instagram, que ela leu no Twitter. Nem leu o livro, mas viu uma frase bacana de tal pensador e acha que aquilo é uma verdade absoluta, sem analisar o contexto, sem analisar a percepção daquilo que realmente está sendo dito, qual é a linguagem. E a partir disso nós criamos os nossos rituais, nós criamos os nossos mantras espirituais, e isso também está dentro das igrejas. As igrejas criam também os seus ritos, criam também os seus mantras,
e faz com que aquela atmosfera seja uma atmosfera até mesmo fantasiosa, que mexe com as nossas emoções, sim, mas pode nos tirar da realidade, e isso é muito perigoso. E é por isso que muitas pessoas só se sentem bem quando estão na igreja. O Evangelho quer e apresenta a cada um de nós a possibilidade de tudo aquilo que nós vivenciamos aqui em comunidade, junto com os santos do Senhor, fazer valer também em nossa casa, em nosso trabalho e em nosso cotidiano de vida. Essa talvez seja também mais uma expressão e um desafio de Deus para cada um de nós. Se a gente usasse, e investisse todo o nosso processo de manipulação da fé em tomada de decisão, em dar um rumo para a vida, claramente a gente avançaria mais, com certeza. A gente perde muito tempo manipulando fé, fazendo ritos e acreditando em coisas só para confortar o nosso coração. E não tomamos uma decisão de realmente mudar o cenário que acontece na realidade. E aí, essa introdução é para dizer que nós precisamos ter uma leitura histórica. O texto que nós lemos é muito conhecido, a história do povo hebreu sendo liberto das garras dos egípcios. Eles eram escravos. E é importante uma leitura histórica, porque por 420 anos, o povo hebreu foi escravo no Egito. Então isso é importante. 420 anos escravizados pelos egípcios. Não é pouco tempo. Nós estamos falando, por exemplo, comparando com o Brasil colonizado por 522 anos. E é legal, talvez, fazer uma certa comparação com o nosso país. Porque se temos, na história, quando os portugueses chegaram no Brasil, em 1500, eles trouxeram um regime de escravidão para o nosso país. E esse regime de escravidão durou 324 anos. 324 anos. O nosso país sofreu as garras de uma escravidão extremamente dura, injusta, óbvio, em que os negros trabalhavam em prol dos brancos europeus e fazendo com que eles tivessem a possibilidade de se instalar numa terra da qual até então era desconhecida a eles. É importante ressaltar que, se fizermos as contas do período da colonização, 522 anos, que nós completamos agora, dia 22, 522 anos, e 324 anos sobre as garras da escravidão, nós teremos aí 160 anos sobrando aí, um pouquinho mais, mais ou menos, de pseudo-liberdade. Porque a gente sabe que não acabou por aí. Então, percorrer a história, compreender, fazer uma leitura histórica é muito importante. Tanto compreender que o povo hebreu esteve 420 anos escravizados no Egito, como nós também estivemos, 300, eu falei 24, mas é 354 anos de escravidão, nós também vamos conseguir fazer certos cálculos, Para cada 10 anos aí de Brasil, 7 é sob as garras, a sombra da escravidão. É muito tempo. E por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje nós não sabemos ao certo o que é liberdade. Tudo isso é para dizer para vocês que nós, de fato, não sabemos o que é ter uma vida livre. Nós vivemos sobre júdice de uma opressão muito maior, assim como o povo hebreu. 420 anos escravizados, nós estamos falando de 4 ou 5 gerações. Se a primeira geração teve uma experiência de liberdade,
as próximas não tiveram. Essas pessoas clamavam a Deus por liberdade, clamavam a Deus por libertação, mas eles sequer sabiam o que é ter uma vida liberta, o que é ter uma vida livre. Eles não sabiam. Assim como o nosso povo, que clama por liberdade, que clama por libertação, mas sequer sabe o que é ter uma vida livre. E por que falo dessa experiência mística? Porque a nossa humanidade, nessa condição, clama por justiça, clama por liberdade, mas usa artifícios que são objetificados, ou até mesmo faz com que pessoas sejam personagens, agentes de uma certa libertação desejada. Então nós depositamos a nossa fé nas tradições, depositamos a nossa fé na mística que manipulamos, depositamos a nossa fé num partido político, num personagem político, depositamos a nossa fé em coisas e em pessoas. Sendo que aquilo que o Senhor está nos apresentando está muito além destas experiências pelas quais nós criamos e confiamos. Compreendem? Está difícil a minha fala? O que eu quero, talvez, sinalizar é que o processo de libertação, o processo de transformação do Senhor, transcende aquilo que desejamos, aquilo que buscamos e aquilo que articulamos e criamos como modelo de sociedade. Por isso que Ele nos envia uma nova proposta através do seu Filho Jesus. E a nova proposta de Cristo Jesus é o reino de Deus. O reino de Deus é uma experiência que transcende todo o idealismo e nos coloca num lugar de transformação pessoal e de relacionamento com Deus, pautado no amor e não na experiência de um poder que oprime ou de um poder que precisa estar sobre todos. É uma relação vertical. É uma relação horizontal. Uma relação olho no olho, de pés nos chãos. E é importante sempre dizer que Deus é um parceiro da humanidade. E em toda a história, nós percebemos o movimento de Deus propondo um relacionamento com a humanidade. Desde a queda do homem, Deus estava propondo um caminho de volta. Adão, é melhor estar comigo, é melhor caminhar ao meu lado, é melhor não deixar não se afastar dessa relação, senão você vai morrer, você vai conhecer a morte. Se você estiver conectado a mim, você está conectado à eternidade. Da mesma forma é com os povos subsequentes, né? Quando nós falamos dessa libertação do povo hebreu, nós estamos falando de um Deus que está olhando para o seu povo e ansioso em libertá-los, mas propondo uma relação, propondo uma parceria. O mal dessas e das nossas gerações é que nós não queremos ser parceiros de Deus. Nós sequer pensamos nessa possibilidade. Porque nós queremos as coisas de Deus. E nós manipulamos a experiência para obter as coisas que Deus pode nos dar. Mas não queremos Deus. Criamos certas mentiras. Você pode até dizer, não, Rafa, eu quero Deus. Mas pode ser que esse eu quero Deus venha carregado de certos interesses. Por isso Deus traz uma proposta de parceria com a humanidade. E uma parceria
não rouba o nosso protagonismo. Uma parceria não cria marionetes. Deus não quer fazer você um robozinho, em que você vai ter que sempre fazer aquilo que Ele manda, obedecendo os movimentos. Não. Ele quer parceiros. E parceiros exige o quê? Diálogo, conversa, relacionamento. Deus é uma relação. Ele se apresentou como relação. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é o Espírito Santo. E nessa ordem de 1 e 3 pessoas, em movimento de relação, cria a humanidade à sua imagem e semelhança. E a sua imagem e semelhança deveria se desenvolver na relação. Entendendo o seu protagonismo, as suas diferenças. E fazendo com que a percepção do processo de libertação e transformação de Deus em nossas vidas acontece num movimento de Deus propondo para cada um de nós essa parceria. Eu disse uma vez que o que vem fácil vai fácil. E que o suor tem uma substância chamada longo prazo. E esse longo prazo é a caminhada, é a jornada que construímos com Deus e que Deus propõe para cada um de nós, como estava propondo para o povo hebreu. Ele cria elementos para tirar o povo da condição da qual eles estavam. Mas não tira a autonomia e o protagonismo daquele povo. Ele diz, ele faz os seus movimentos extraordinários. O povo vê aqueles milagres acontecendo, as pragas, a ação de libertação de Deus é grandiosa. E finalmente eles celebram a Páscoa. Há uma celebração, mas será que essa celebração da Páscoa é uma celebração a Deus? Ou é uma celebração às coisas que Deus está fazendo? Porque quando chega no deserto, acontece o que lemos. Eles são libertos, vão para o deserto e dão de frente com o Mar Vermelho. E agora? Um grande exército está vindo e eles vão nos tragar, nós vamos morrer. E a primeira coisa que eles fazem é não se lembrar de Deus, que fez milagres extraordinários até então. O que seria para Deus mais um livramento desse povo? Ou para esse povo? Mas eles escolheram murmurar. Eles olharam para Moisés e disseram, foi para isso que você nos trouxe para o deserto? Porque não tinha túmulo lá no Egito? É para a gente morrer aqui no deserto? Foi nesse tom que eles falaram. Foi para isso que você nos trouxe? Era melhor ter nos deixado lá, porque é melhor a gente continuar escravo do que morrer no deserto. Nós falávamos isso para você, Moisés. Que a gente preferia viver escravizado do que morrer aqui no deserto. Vocês compreendem a defasagem, a dificuldade, a fragilidade que acontece na mente de uma pessoa escravizada? E a dificuldade que ela tem de se libertar das garras do seu opressor, porque se acostumou a estas experiências. Acostumados por essa experiência, eles disseram o que nós lemos. Era melhor ficar lá, escravizados, do que morrer aqui no deserto. Ficaram cegos, alienados. E Deus agindo. No meio daquele período, 420 anos escravizados, eles viram os sinais do Senhor acontecer nos últimos tempos. Mas Deus já estava movendo a sua mão, né? O seu poder, a sua glória, como um fio de azeite, né? Na água, no oceano, no tempero. Deus estava se movendo no meio deles. Porque a obra de libertação não aconteceu quando Deus ouviu a oração do povo e foi lá intervir e tocou no coração de Moisés. Não, Moisés já era para ter sido morto quando foi perseguido quando era bebê. E Deus livrou aquela criança. Preservou aquela criança num lugar seguro. Fez com que ela
crescesse sobre uma certa sabedoria, se posicionasse, equiparassem os olhares, os povos e as experiências espirituais e percebesse que havia um outro povo, que era povo dele, que ele deveria amar, que o acolheu num tempo e que de certa forma foi rejeitado por estar alienado da compreensão completa das coisas. Mas quando Moisés percebeu aquilo, ele se voltou ao seu povo, se voltou ao seu Deus e estava em postura de obediência do movimento pelo qual o Senhor já tinha colocado diante dele, a proposta de uma parceria. Moisés, eu tenho um projeto de libertação, quer ser meu parceiro? E Moisés disse, ok, eu não sei como, nem me vejo com as condições para que isso aconteça, mas vamos lá. E assim o Senhor faz também com o seu povo, chama o povo hebreu para uma Páscoa, e na Páscoa convoca cada um deles para ser parceiros, parceiros de todas as famílias. Essa informação deveria ecoar aos nossos corações na percepção e no entendimento que Deus é parceiro de todas as famílias da terra. Deus propôs uma parceria para todos e todas. E celebrar a Deus deveria estar no campo da compreensão de quem Ele é e não do que Ele faz por nós. Nós não queremos ficar aqui celebrando resultados. Nós queremos celebrar o caráter de Deus. Porque fé é confiar no caráter de Deus. Se você é uma pessoa de fé, significa que você é uma pessoa que confia no caráter de Deus, naquilo que Ele propôs para cada um de nós. E na oportunidade que damos a uma experiência de relação com Ele, de confiança. Então, andar com Deus talvez pode nos propor alguns desafios, porque nós precisamos de liberdade e não sabemos que tipo de liberdade precisamos, e Ele nos propõe essa liberdade para um caminho de revolução. E essa revolução acontece, e quando ela acontece, ela não pode ser ativada da mesma forma como o povo hebreu, que trouxe para si uma certa paralisia, que trouxe para si um argumento, uma murmuração. Isso poderia ser um fator até mesmo de queda de tudo aquilo que estava proposto. Mas Deus se manteve na sua resposta, né? No versículo 13, como lemos, Moisés responde ao povo. Ele diz assim: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalme-se. Acalme-se. Mantenha a calma. Hoje nós diríamos, respira. Dá um tempo para você. Faz uma compreensão histórica dos processos. Olha o quanto Deus tem te sustentado. Olha o quanto Deus tem colocado e aberto caminhos. Olha como Deus está se dispondo a cada um de nós e quanto Ele nos acolhe em vários momentos e até nos momentos que nós não percebemos, Ele está agindo. Deus está agindo no universo e chamando parceiros para colaborar nessa grande obra de libertação, de salvação, regida pelo seu grandioso amor. Então, você tem medo de quê? Quais são os seus medos? Você tem medo de quê? Porque para cada opressor, para cada agente de opressão,
o Senhor tem 10 pragas. Para cada oprimido, para cada pessoa opressa, machucada, ferida, o Senhor tem um abraço, tem uma palavra, tem uma coragem a entregar, uma libertação e um posicionamento de autonomia e de parceria. Coragem para continuar. E eu encerro com o verso 15, que nós não lemos, mas quero ler agora. Coragem para continuar. Disse então o Senhor a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Desculpe, disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. O que é a fé em Deus? A fé em Deus é seguir. A fé em Deus é o esperançar. É a ação contínua da nossa movimentação em vida, na esperança e na confiança do caráter de Deus, aplicado por cada um de nós. A primeira travessia, ela conta sempre com o seu protagonismo. Deus abriu os caminhos. E aqui a informação é até interessante, no verso 14, que ele diz: hoje vocês verão. Porque hoje existe um caminho aberto para você. Hoje existe uma direção, um lugar seguro, um caminho aberto, um mar aberto e uma terra seca para você atravessar. Agora cabe a você assumir o protagonismo da sua vida e seguir. Você pode olhar aquele mar aberto, aquela terra seca, e não confiar no caráter de Deus e dizer: não, eu não vou. Ou você pode ir adiante. Por isso eu peço e oro para que você revista-se de coragem e mova-se. Vá adiante, fortaleça o seu coração e não desista, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Curva a sua cabeça. Deus, nessa manhã, nós queremos retomar em nossas vidas a autonomia que Tu nos deste. Queremos retomar, Senhor, o protagonismo que Tu nos confiou, a fazer aquilo que o Senhor deseja, porque não há outra missão a fazer senão fazer a Sua vontade. Por isso seja feita a Sua vontade, Senhor, em nossas vidas, e que nós possamos ser instrumentos que vão levar adiante a manifestação da Sua glória, a manifestação da Sua libertação, da Sua renovação. Por isso queremos estar atentos, ouvindo a Sua voz e aplicando, junto com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos pares, seja com o marido, com a mulher, seja com os filhos, seja nas tomadas que precisamos fazer em nosso trabalho, em nossos estudos, o nosso olhar para o futuro, que sejam todos eles conduzidos por uma boa conversa contigo, por uma boa estratégia de parceria com Deus. Porque como é bom, Senhor, ouvir a Sua voz. Como é bom, Senhor, compreender os Seus caminhos. Como é bom, Senhor, avançar na esperança que o Senhor não vai nos deixar. Como é bom saber que existe um Deus conosco. Como é bom saber que em Jesus, nesse tempo de tantas dificuldades, de tantas tragédias, de tantas dores,
Jesus, o seu Filho Jesus, nos propõe o reino de Deus, o reino da graça, o reino do amor, o reino de uma vida livre. Essa é a nossa oração, que a vida livre contemple os nossos corações, contemple as nossas relações, contemple os nossos filhos e filhas, contemple a igreja do Senhor, a comunidade dos santos. Que Deus nos abençoe. Levante suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, o Deus Pai, que a graça e a generosidade do seu Filho Jesus, e que a manifestação da presença de um Espírito Santo, que percorre o nosso cotidiano e nos dá força e capacidade de continuar, de seguir, seja percebida e esteja conosco. Essa é a minha oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja cheio do amor e da graça do Senhor para uma semana virtuosa. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém e amém.